Amém? Pastor Sérgio. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Antes de fazer os meus agradecimentos, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 27. Enquanto você encontra, eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar nessa festividade, para juntos adorarmos um Deus que vive e reina eternamente. Desde já eu quero externar a minha gratidão ao pastor Agílio Martins, sua família, pastor Eber. Eu não vou saber o nome de todos, né, pastor? Então, eu estendo a minha gratidão a todos os líderes, pastores, membros, obreiros, e também ao meu amigo, pastor Davi, que foi o canal, a ponte, para que nós estivéssemos aqui. Eu não estou vendo ele. Ele tá em oculto ali, no secreto e no escondido ali. Que Deus abençoe a sua vida. A missionária Rosana, também, que eu conheço, que vai louvar no domingo com o meu professor aqui, né? Louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Me acompanha hoje aquela mãe e aquela filha que estão ali, missionária Doroteia, sua filha Alessandra. Nós congregamos juntos, mas ela mudou para outro estado e agora ela voltou para Brasília e viu o cartaz e disse: eu quero conhecer a De Cruz, eu posso ir? Eu falei: pode, vamos lá. Trago um abraço da minha esposa, dos meus filhos. A minha esposa está com uma gripe ferrenha, já tem uma semana, mas cada dia melhor. Se você puder, cadê o meu amigo que eu coloquei uma foto? Se você puder colocar essa foto. A minha esposa parece mais irmã da minha filha, né? Irmão, Jesus, ele foi ingrato comigo, né? Porque os meus filhos é a cara da minha esposa. Esse ano... Acabou comigo. Esse ano nós faremos 25 anos de casados. 30 anos juntos para a glória de Deus. Eu tenho uma filha... é porque também mudou ali, pastor. Agora, na minha casa, entrou o agregado. Eu não sei por que Deus inventou o genro, mas infelizmente apareceu um que conquistou o coração da minha filha. A minha filha é formada em enfermagem e está fazendo tecnologia da informação. Não me pergunte por que ela foi radical na mudança, mas, para a glória de Deus, essa é a minha família. Esse ano faremos boda de prata. Se Deus quiser, eu vou estar comemorando com ela, só eu e ela, fora do país, para a glória de Deus. Diga amém. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, que é o tema proposto para esta festividade. Está escrito: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Em outra versão diz: ora, vós sois corpo de Cristo e membros em particular desse corpo. Sente-se glorificando o nome de Jesus. Epístola de Paulo aos Coríntios, epístola essa escrita na sua terceira viagem missionária, aonde Paulo vai estar trazendo algumas correções por alguns abusos e algumas situações que está acontecendo na igreja de Corinto. Corinto é uma palavra, ou o significado de Corinto é corrupto. Ela tinha a capacidade de juntar, de levar pessoas em grandes eventos culturais, religiosos, festividades. Há quem diga que a 1000 quilômetros de distância, ela tinha o poder de levar
pessoas para participarem de todos os eventos que estavam ocorrendo naquele lugar. A igreja de Corinto, ela é uma igreja totalmente privilegiada, porque ela é uma das igrejas, ou talvez a única, que tem todos os dons. Você vai ver que o capítulo 12, Paulo vai estar mencionando esses dons, mas Paulo também vai estar arguindo esse povo por causa das situações que está havendo. Estão usando agora os dons para promoções, estão usando os dons para benefício próprio, e estão fazendo com que as pessoas que não tivessem algum dos dons, eles fossem desclassificados, ou melhor dizendo, eles fossem separados daquilo que nós chamamos e entendemos no capítulo 12 do corpo de Cristo. Você vai ver um detalhe importante, se você pegar um comentarista chamado William Barclay, ele vai dizer que está havendo na igreja de Corinto alguns gritos de guerra, na verdade 2. O primeiro deles é o grito que está fazendo com que o nome de Jesus seja anátema, ou melhor dizendo, amaldiçoado. E eles estão dizendo e afirmando que essa maldição, ou esse grito de maldição, está sendo promovido pelo Espírito Santo, porque está havendo êxtase, está havendo um mover muito grande, o Espírito está fazendo grandes coisas, o Espírito está movendo-se, o Espírito está curando, transformando, mudando situações, mas há quem diga que aqueles ortodoxos, eles estão agora usando o Espírito Santo para tentar amaldiçoar a Jesus. Você vai ver que Paulo está repreendendo, dizendo que é impossível aquele que tenha o Espírito de amaldiçoar o nome de Jesus. Da mesma forma que ele também está dizendo que ninguém declara que Jesus é Senhor, se não for através desse Espírito. Lembra quando agora no Carmelo, Elias está fazendo um desafio, e esse desafio é que o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro, era o Deus que realmente era dono daquela nação. Você conhece muito bem a história que está havendo ali 850 profetas de Baal e Azera, tentando fazer ou tentando provar que o Deus deles era o Deus que estava conduzindo aquele povo. Não, eles começam a gritar, eles começam a clamar, eles começam a se dilacerar para tentar com que o Deus deles viesse a responder. Não respondeu. Elias agora faz uma prova, faz uma vala, restaura ou repara aquele altar, e no mesmo momento da reparação, Elias não perde muito tempo em oração, Elias perde mais tempo em reparação do altar. A Bíblia diz que quando ele repara o altar e ora, Deus responde com fogo, e todos aqueles que estavam naquele ambiente começaram a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então o que Paulo está querendo dizer é que está havendo um grito de guerra dos ortodoxos com aqueles que estão agora se familiarizando com o cristianismo, ou com aquilo que nós chamamos de igreja primitiva, aonde Deus está levantando uma igreja para fazer a diferença, e a partir dessa igreja nós estamos reunidos aqui como corpo para darmos continuidade naquilo que há muitos anos passado Deus já deixou determinado para essa igreja. Esse grito agora, eles estão gritando anátema a Jesus, porque era um grito dentro da sinagoga para os hereges, aqueles que eram apóstatas, e principalmente para aqueles que a Bíblia diz que eram amaldiçoados por ser pendurado em um madeiro. É por isso
isso que agora eles estão afirmando que Jesus é um herege, que Jesus é um apóstata, que Jesus é uma farsa. Isso me faz lembrar, alguns anos atrás, em uma faculdade batista chamada, feito o dia que eles chamam de Dia Batista. Eles preparam um teólogo para que ele venha falar sobre a ressurreição de Cristo. Por 2h30, esse homem, com a sua teologia, com o seu conhecimento, com tudo que ele tinha, ele tenta provar para um auditório com 2.600 pessoas que a ressurreição é um conto da carochinha, ou melhor dizendo, é um conto que alguém falou. Agora você vai ver que depois das suas 2h30 de oratória, ele vai perguntar no meio do auditório se tinha alguém para lhe fazer uma pergunta. Levanta-se um jovem negro no final daquele auditório. Ele levanta-se e diz: doutor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Ele tira uma maçã de dentro da sua bolsa e começa a morder aquela maçã, dizendo: doutor, eu não estudei aonde o senhor estudou, eu não tive o privilégio de ter os privilégios que o senhor teve, mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Quando ele termina de comer aquela maçã, ele joga o talinho da maçã dentro de uma lixeira que estava ao seu lado e diz: doutor, a maçã que eu estava comendo era doce ou era azeda? Aquele homem, com a sua linda oratória, olha para aquele jovem e para aquele auditório com 2.600 pessoas e diz: é impossível eu dizer para você o sabor da maçã que você comeu, porque eu não provei dela. E aquele jovem, cheio da presença de Deus, olha para aquele homem e diz: e como é que o senhor tem a cara de pau de dizer que o meu Jesus não vive e reina e existe, se você nunca provou dele? Só quem já provou, não, eu vou deixar você adorar. Quem já provou sabe que ele reina, quem já provou sabe que ele vive, quem já provou sabe que ele está presente, quem já provou adora. Eu vou deixar você adorar a ele. Abre a boca para adorar. Quem já provou, ele não deixa de dizer que ele é poderoso. Deixa eu ver se tem quem já provou. Ali eu estou vendo que tem gente que já provou. Aqui também eu estou vendo que tem gente que já provou. Ali também eu já estou vendo que quem provou sabe que ele está vivo, reina, manda, desmanda, faz e desfaz, e ninguém vai mudar isso, porque ele é Deus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode o adorar? Aleluia! Sabe o que é lindo? É que o próprio Paulo, quando agora vai ser intimado ou interrogado por Agripa, ele vai dizer que ele forçou muitos dos prosélitos e dos próprios cristãos a negarem a Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Ele diz: por várias vezes eu maltratei, por várias vezes eu fiz para que eles negassem a Jesus. Era o propósito daqueles que queriam ter o direito de entrar em uma sinagoga para poder professar a sua fé. Você sabe o que é interessante? É que a forma que eles tinham de tentar fazer com que negasse a Jesus era tirar eles de dentro dessa família cristã, ou melhor dizendo, de professarem a sua fé. Isso aqui para um judeu é terrível, porque o judeu ele tem uma qualidade e uma característica que é imensurável. Qual é, pastor? Eles têm um respeito pelo nome de Deus que é muito grandioso. Para poder escrever o nome de Deus, eles lavam as mãos 10 vezes. Imagina bem o que era tirar a fé ou segregar alguém da sua fé, não podendo entrar em uma sinagoga para poder fazer o seu culto e a sua adoração a Deus. Eles estavam forçando as pessoas a negarem a Jesus para poder terem o privilégio de entrar em uma sinagoga. Mas o segundo grito de batalha que você vai ver é o credo da igreja primitiva. Eles não tinham credo, mas eles tinham simplesmente uma fala que fazia ou otorgava a Jesus todo domínio, toda honra, toda glória, todo louvor, quando agora dentro desse meio
termo, eles dizem: Jesus é o Senhor. Você lembra quando Paulo escreve a sua epístola aos Filipenses, única epístola de Paulo, escrita de próprio punho? Ele está escrevendo no capítulo 2, de verso 5 ao verso 11. Ele vai dizer: mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Não, pelo contrário, a si mesmo esvaziou-se, tomando forma de homem, e como homem, em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou e lhe deu preste bem atenção, Deus não deu para ele um nome, Deus deu o nome. O que é isso, pastor? Artigo definido. Não é um estado de devaneio e nem um estado de embriaguez. Ele está definindo quem é Jesus. É o nome que salva, o nome que cura, o nome que levanta, o nome que transforma. Eu vou continuar a dizer até você adorar. O nome que está aqui, o nome que faz com que essa igreja permaneça de pé, o nome que trouxe a mim e a você hoje para adorar, o nome que muda a história, o nome que pega quem está embaixo, coloca em cima, e pega quem está em cima e coloca embaixo, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Ele é Senhor. Oh glória, Ele é Senhor. Oh glória, Ele é Senhor. Aleluia, Ele é Senhor. Pastor, explica. Ele é Senhor da tua casa, Ele é Senhor dessa igreja, Ele é Senhor da tua família, Ele é Senhor que manda, Ele é Senhor que muda, Ele é Senhor que vai fazer com que você viva os melhores dias de florescimento e frutificação em 2025. Pastor, o que isso tem a ver? Você vai prestar atenção na fala do escritor, ou de Paulo, quando ele está dizendo acima dos céus. Por que céus? Porque os gregos afirmavam que havia uns 3 céus: o eporâneo, o mesorâneo e o aporâneo. O eporâneo é aquele céu dessa abóboda azul que você vê quando ele está sem nuvens carregadas. O segundo céu é o céu mesorâneo, onde ficam as estrelas, as galáxias, as coisas mais belas que tem no céu. Mas o terceiro céu é o céu onde é o trono do Deus Todo-Poderoso. Segura aí para você adorar. Só que os judeus dizem que existem 7 céus. Pega 7 céus dos judeus, pega os 3 dos gregos, ele ainda está lá em cima, tendo todo o domínio, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Ele está acima de tudo e acima de todos. Aleluia. Isso me lembra que um dos anciãos, bispo em Esmirna, chamado Policarpo, está sendo agora também interrogado, e fazendo-se pressão sobre ele, para que ele negue a Cristo. Policarpo agora vai dizer para um dos seus algozes, dizendo: servi a Jesus por 86 anos, por que agora eu iria negá-lo? Oh, glória ao nome de Jesus para todo sempre. Você vai ver que o grito de exaltação para a igreja do tempo primitivo, ou a igreja cristã que está sendo levantada, era simplesmente dizer que Jesus era o Senhor. Observe que Paulo agora está levantando-se para falar sobre os dons espirituais. Por quê? Porque o que está acontecendo na igreja de Corinto é que eles estão usando agora para benefício próprio os dons. E o pior de tudo, eles estão classificando os dons. O que está acontecendo é que eles estão dizendo que aquele que fala em línguas é o cara da parada. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eles estão dizendo que as línguas estranhas é aquilo que dá o aferidor da pessoa que é espiritual. Nunca, jamais será um aferidor para um homem ou para uma igreja os dons espirituais que ela tem. O que vai definir ou aferir uma pessoa dentro da igreja é o seu caráter, é a sua comunhão com Deus, é quem ele é como ele se porta, porque o dom é irrevogável, o dom é do Senhor.
filho. Oh glória! Se fosse agora olhar para a igreja de Corinto e dizer que a igreja de Corinto é uma igreja que tem caráter, por causa dos dons, ela estaria no top de linha. Mas Paulo, em certo momento, vai olhar para aquela igreja e vai dizer: vocês são carnais, vocês são imaturos, vocês têm carisma, mas vocês não têm caráter. Por quê? Está havendo divisão, está causando um problema, e na igreja não pode haver nenhum tipo de divisão. Por quê, pastor Argileu? Porque o maior segredo para a igreja ser vencedora é quando ela está em unidade. A igreja que está em unidade, ela vence. A igreja que está em unidade, ela cresce. A igreja que está em unidade avança. A igreja que está em unidade, levanta-se o inferno, mas é para cair, porque a igreja que está em unidade, ela propaga, ela cresce, ela avança, ela não para. Agora entenda um detalhe: eles estão criando caso até mesmo com o batismo. Paulo vai dizer: tem gente dizendo que é de Paulo, tem gente dizendo que é de Apolo, tem gente dizendo que é de Cefas, tem outros que dizem que é de Cristo. Por acaso Cristo está dividido? É uma exortação que, na verdade, na fala de Paulo, não é para fazer como, eu vou usar um grosso modo de falar, é esmurrar o crente para o crente sair, às vezes entra de um jeito e sai pior. Não, Paulo quer fazer com que eles mudem as suas atitudes, porque se for olhar pelo grau daquilo que nós chamamos dos dons em que ele vai agora selecionar, você vai ver que o dom de línguas estranhas, ela não edifica a igreja, ela edifica o... É por isso que Paulo está dizendo: olha, o falar em línguas, no caso aqui, vai ficar por último, a não ser que tenha quem interprete antes, porque o dom de línguas vai edificar a mim. E os dons que Deus deu não foi para edificar somente a mim. O dom que Deus deu é para edificar todo o corpo. Oh glória, oh glória, aleluia. Aí você vai ver que Paulo agora no versículo de número 27, ele vai começar a ensinar ou trazer alguns apontamentos. E eu tenho certeza que esse apontamento, o pregador que esteve aqui ontem, eu conheço ele, não de um relacionamento, mas eu conheço, e eu tenho certeza que ele, com certeza, tocou nesse ponto, que é quando agora Paulo diz: ora, vós sois. Isso aqui está no verbo ser, é uma forma do verbo ser. Ser não é estar. Paulo não está dizendo que você está no corpo, Paulo está dizendo que você é. Existe uma diferença muito grande em ser e estar, porque ser é permanente, estar é passageiro. Oh glória, oh glória. Se você está aqui por permanência, vai passar, mas se você está em unidade, você vai permanecer eternamente, porque ser é diferente de estar. Tem alguém aqui que é? Oh glória, você é. Se eu for apontar essa fala de Paulo somente para Paulo está dizendo: você é. Vou dizer mais uma vez: você é. Você também é. Você também é. Você é. O que você é? Corpo. Corpo de Cristo. Ele está falando sobre você ser uma referência. É o que nós temos perdido nos últimos dias. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e a igreja tem perdido a sua referência. Qual é a sua referência? A referência de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João estão subindo juntos para o templo para a oração da hora nona. E todos os dias era colocado um coxo de nascença na porta do templo. E vendo que Pedro e João entravam, lhe pediu uma esmola. Pedro olha para aquele homem e diz: olha para nós. O que é isso, pastor? É um costume que a igreja está perdendo. Olha para Jesus. Jesus é santo, Jesus é perfeito. É claro, irmão, ele é filho do Deus Todo-Poderoso, Altíssimo. Mas a pergunta é: quem você é? Você tem se tornado uma referência, porque Jesus não está aqui,
mas você é a referência do céu na terra. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está entendendo essa palavra. Tem que olhar para você e tem que ver a Cristo, tem que olhar para você e tem que ver a presença, tem que olhar para você e entender que é você. Referência. Esses dias eu estive ministrando em um congresso e o pai veio uma criança com uma gravata igual a minha. Ele ia fazer uma apresentação das crianças sobre a ressurreição de Cristo. Aí os pais dele olhou para mim e disse, quando ele estava se arrumando lá em casa, ele disse, eu sou o pastor Sérgio Amorim. Eu tirei a foto, irmão, porque eu fiquei maravilhado com aquilo. Porque para uma criança daquele tamanho já está olhando para mim, vendo a referência, é porque ele não está vendo a mim, ele está vendo aquele que habita em mim. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Deixa eu ver quem é referência aqui. Quem é você fora da igreja? Quem é você longe das pessoas? Quem é você dentro da sua casa? Porque a primeira referência que eu tenho que ser é dentro do meu lar. Oh, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porque isso prova quem eu sou, não só na igreja, mas prova quem eu sou do lado de fora dela. O que você está vendo aqui é Paulo olhando para uma igreja, mesmo com todos os seus problemas e defeitos, o Paulo está dizendo, você é a referência do céu na terra, você é o embaixador do céu na terra, você é quem carrega esse Deus, e é através de você que alguém vai conhecer que Ele é poderoso. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O que está acontecendo é porque estão querendo arrancar a identidade verdadeira da igreja. Sabe o que está acontecendo? Estão querendo calar a voz da igreja. Eu vou provar para você que uma das maiores características da igreja é a igreja que faz barulho. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu som. O que é isso? Característica da igreja, faz barulho. Você não pegou não, vou explicar para você. Depois da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e por cima deles estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam, mas eles diziam uns aos outros em uma só voz, Kadosh, 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 Yahvé Tzevaot, Santo, oh glória, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A igreja que incomoda o inferno com glória, prova quem ela é, oh glória, porque enquanto você faz barulho de glória aqui, Deus visita a tua casa lá. Enquanto você faz barulho de glória aqui, Deus rompe as cadeias do inferno lá. Enquanto nós glorificamos Deus aqui, Ele levanta-se do trono para mudar a história nesse lugar. Quem pode fazer barulho de exaltação, adoração? Eu vou deixar você fazer um barulho para aquele que é santo, está sentado no trono. Você faz parte desse corpo. Deixa eu ver. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu vou provar para você isso na minha própria vida. Eu venho de uma vida muito desagradável. Fazem 20 anos que sirvo a Deus. E do lado da minha casa, antes de servir a Deus, tinha um casal da Assembleia de Deus, que era, nas minhas palavras, não me interprete mal, era tribulação. 3 horas da manhã, todo santo dia, estava o casal batendo o pé e dizendo glória, 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 glória. E o inimigo que estava em mim se incomodava com aquele glória, porque quem glorifica rompe as barreiras, quem glorifica faz parte de um corpo. Estão querendo calar a sua voz, mas Deus me trouxe aqui para dar uma notícia para você: ninguém cala você, ninguém cala você, ninguém cala você, ninguém cala você, ninguém cala a voz da igreja. Glória, aleluia.
Uma das maiores características da igreja Assembleia de Deus é que é uma igreja que faz barulho. Oh, glória! Aleluia! 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 Você lembra o escritor Apocalipse, capítulo de número 4, verso 5, ou 5, 4, se não me falha a memória. Ele vai dizer assim, que quando você entra na sala do trono, existem vozes, relâmpagos e trovões. Vou dizer mais uma vez. Pastor, você está dizendo que quem não dá glória não vai para o céu? Não estou dizendo isso. Quem não dá glória vai ficar nas ruas de ouro e mar de cristal. Mas para entrar na sala do trono, tem vozes, relâmpagos e trovões. Não, vou dizer mais uma vez, tem vozes, relâmpagos e trovões. Aí o que vem depois? Miríades e miríades de anjos. Os querubins, os serafins, Gabriel, Miguel e 24 anciãos, que em uma só voz dizem: digno é o Cordeiro de receber glória, honra, força. Quem pode adorar a esse Jesus? Oh, aleluia! Aleluia, aleluia. Estão querendo tirar a identidade dessa igreja. Você lembra em Juízes capítulo de número 1, um rei que está sendo agora pagando pelos seus erros. Qual é o nome desse rei? Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque é uma variante de Adoni de Adonai, Senhor, e Bezeque, brecha. Significa o rei das brechas. O que esse homem fazia? Ele arrancava os polegares das mãos e os polegares dos pés. Os polegares dos pés, ele tem a responsabilidade de te dar uma propulsão. É através dos polegares dos pés que você consegue ir adiante. E os pés também, o polegar dos pés, ele também tem a responsabilidade de causar o seu equilíbrio. Segundo lugar, ele arrancava os polegares das mãos, porque sem o polegar da mão é sem identidade. Sem o polegar da mão não tem como segurar uma espada. Sem o polegar da mão não tem como segurar um escudo. Sem o polegar da mão não tem direito de professar a sua fé. Sem a identidade, a igreja perde o que é de mais importante: provar para que ela está nessa terra. Oh, aleluia! Oh, eu quero profetizar para a tua vida nessa noite, como ministro do evangelho: ninguém vai apagar ou calar a sua voz. Aleluia! Glória! Sabe o que isso me faz lembrar? O que um dos maiores evangelistas do nosso século falou antes da sua morte. Billy Graham disse que nós somos, segura, viu? As Bíblias que o mundo irá ler e os sermões que eles prestarão atenção. A pergunta é: quem você é fora da igreja? Você é corpo ou você só faz parte desse corpo como estar presente? O que é isso, pastor? Simpatia. Você já viu o simpatizante? Eu até gosto, mas eu não tenho compromisso. E se você olhar aquilo que está escrito em Mateus capítulo 25, quando ele fala sobre a parábola das virgens, ele não vai vir buscar as virgens nécias nem as prudentes, ele vai vir buscar uma noiva. Escute, esse é o maior objetivo disso. Agora, olha o que Paulo vai dizer: vós sois corpo de Cristo e membros. Eu gosto dessa versão que fala particular. O que é isso, pastor? Nós temos um dono. Se alguém está achando que essa igreja vai perder, está enganado. Já tentaram, já intentaram e vão continuar tentando, mas o dono dessa igreja disse: eu sei quem tu és, Pedro. Petros, pequeno fragmento de pedra, mas sobre essa rocha, rocha inabalável, rocha que os edificadores rejeitaram, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou profetizar para alguém aqui: nenhuma ferramenta preparada, forjada contra a igreja vai prosperar, porque nós somos
temos um corpo e temos um dono. Deixa eu ver. Quem é dono? Quem faz parte desse corpo? Nós temos um dono. Eu vou dizer ainda mais para você glorificar Jesus. Se você tem um dono, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita. Mas você, deixa eu ver, você não será atingido. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia! Nós temos um dono. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 18. Paulo diz que Deus colocou os membros do corpo, cada um como Ele quis. O que é isso? Não se preocupe não. Dentro desse corpo e na unidade desse corpo, ninguém toma o seu lugar. Ah não, mas era para ser eu. Não, era para ser quem está lá. Quando chegar a sua hora, ninguém faz mudar isso, porque Deus coloca tudo no seu devido lugar. Oh glória! Só tem milagre quando está tudo em ordem, porque dentro da unidade não existe desordem. É tudo no seu devido lugar. Prova, pastor, Ezequiel capítulo 37, versículo de número 7. E ouve-se um ruído, um grande reboliço. Após essa expressão, e se você pegar essa expressão no dicionário da língua portuguesa, essa expressão de reboliço é baderna, desordem, desorganização. Só que aqui, aquilo que foi causado, ou o reboliço que foi causado por Deus, pegou aquilo que estava longe e trouxe para perto, pegou aquilo que estava morto, trouxe vida, pegou aquilo que estava caído e colocou de pé, pegou aquilo que totalmente de destruição e levantou um grande exército. Porque para alguém aquele exército estava destruído, acabado, mas para o dono ele diz: eu vou levantar de novo, eu vou levantar de novo. Quem manda nesse lugar é o Deus que você serve. Quem manda na tua vida é o Deus que você serve. Quem manda nessa igreja é o Deus a quem você serve. Não é você, é Ele. Não é o que você tem, é o que Ele tem para dar para você. Não é a sua capacidade, é a capacidade dEle. Tem alguém aqui comigo para adorar a Jesus de Nazaré? Prova, pastor, dentro da Bíblia, Paulo vai arrebentar os romanos, quando ele vai agora, está terminando a sua carta doutrinária até o capítulo 11. Romanos capítulo 1 ao capítulo 11 é uma carta doutrinária de Paulo, mas no final, capítulo 11, versos 33 ao 36, ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele seja restituído? Segura aí para você adorar. É aqui que Paulo arrebenta com a sua doutrina, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A glória seja dada para Ele. Deixa eu ver quem pode. A glória é dele, a honra é dele, a sua vida é dele, a sua família é dele, a igreja é dele. Você pode adorar, é por causa dele. Pastor, melhora para eu dar glória. Pastor Argeleu por causa dele, pastor Hebe por causa dele, pastor Sérgio por causa dele, a De Cruz por causa dele, congresso por causa dele. Quem pode adorar? Você tem um dono. Faça barulho de glória para Jesus. Aleluia, oh, glória, aleluia. Nós temos que parar com esse conceito de quem não faz parte da igreja está se levantando contra esse corpo, está querendo badernar o corpo, vai fazer alguma coisa dentro do corpo. Aqui não faz nada. Aqui quem manda é Ele. Aqui quem levanta é Ele. Aqui tem dono. Sabe quando é o dono? Pastora Rosana, missionária Rosana, é o que eu falo para os meus filhos. A minha filha, eu estou doido para casar logo ela, irmão, para poder ir embora. Irmão, para deixar os coroa viver. Eu vou fazer 50 anos, eu tenho um cara de 33, mas eu vou fazer 50. E eu estou dizendo, minha filha, pega o rumo, vai pagar os boletos. Aí teve um dia que ela falou, o meu quarto é assim, assim. Eu digo, come do meu pirão, leva do meu cinturão, porque quem manda aqui nessa casa sou eu.
Mas eu já tenho, vai fazer 24 anos. Eu digo que você pode ter 50, minha filha. Se tiver aqui dentro, quem manda aqui sou eu. Agora eu vou profetizar para alguém aqui que faz parte desse corpo. Quem manda é Ele, quem ordena é Ele, quem levanta é Ele, quem faz é Ele. Você está aqui por causa dEle, adora por causa dEle, dá glória por causa dEle. É Ele que merece toda a glória. Aleluia. 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 Urabadaba subicandabacé. Uranaya sobicalabas. Eminarassúria. Pastor, quando eu sei que tudo faz parte dele? É quando você lê o livro de João, capítulo 15, verso 16. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Eu vou dizer mais uma vez, que eu acho que você não pegou o que eu disse, não. Se você acha que você está aqui porque você veio para cá, não. Foi Ele que olhou você dos cantos mais remotos da terra e disse: eu quero aquele lá, eu quero aquela lá. Ele vai ser cantor, ele vai ser pregador, ele vai ser usado, ele vai ser moldado, ele vai ser tratado, mas ele vai fazer parte do corpo. Oh, aleluia! Aí ele vai dizer que ele é dono. Vou provar para você, lá na carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Vós sois nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo de propriedade peculiar e exclusiva de Deus, para que vais e anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segura aí, que virtude é essa? É a virtude que desceu em Atos dos Apóstolos. Você lembra o que Jesus disse no capítulo 1 e verso 8? Ele vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de virtude. O que é virtude? Uma palavra que vem do grego chamada dínamos. Só que dínamos significa explosão? Não, significa implosão. Não é explodir para fora, pastor Gil. É para o lado de dentro. Por quê? Porque o que tem fora passa, mas o que tem dentro é eterno. Se não há mudança dentro, o que tem fora vai ficar feio. Mas se a mudança começa de dentro para fora, começa a sair algo que é verdadeiro, algo que é sincero, algo que é virtuoso, algo que é verdadeiro. Então você tem que entender o seguinte: essa igreja tem um dono. E outra coisa, você vai ver Paulo agora escrevendo a sua epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, 27, 28. Não foram os de nobre nascimento escolhidos para esse negócio. Quem foi? Pelo contrário, Deus escolheu o fraco para confundir o forte. Deus escolheu quem não é para confundir aquele que é. Deus pegou eu no leito de um hospital e disse: eu quero ele. Oh glória, oh aleluia, porque é o nosso Deus. O salmista, quando escreve o Salmo de número 20, versos 7 e 8, ele vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós que temos um dono, confiamos no nome e fazemos menção do nome do Senhor. O versículo 8 explica o 7, ele diz: porque eles que confiam em carros, cavalos, pessoas, em coisas, se encurvam e caem, mas nós que fazemos menção do nome do Senhor, nos levantamos e estamos de pé. Deixa eu ver quem está. Só quem está de pé, 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 adore a Jesus de Nazaré. Aleluia. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente ou particularmente membros desse corpo. Sabe o que é belo na metáfora de Paulo em usar o corpo? É que o corpo ele tem vários membros, cada membro é de um jeito, mas todos eles têm um só propósito. Qual é o propósito da unidade da igreja? O céu. Paulo diz que se nós esperamos a Jesus somente nessa terra ou nessa vida, nós somos os mais miseráveis homens que existem. Agora, se nós somos unidade e esperamos o céu, porque pelo menos o meu objetivo é o céu. Eu costumo dizer para um pastor que tem lá na minha igreja, que é o que cuida dos homens,
Eu digo para ele que toda vez que ele está subindo as escadas, eu sinto o perfume dele. Aí ele diz: rapaz, pare com isso. Eu digo: não adianta, não vou parar não. Na eternidade você vai ser meu vizinho. Sabe qual é o melhor? Lá não tem parede, você vai ter que viver comigo eternamente. Oh glória. Ele diz: meu Deus, louvado seja o teu nome. O que é isso, pastor? É justamente o objetivo. Ele é diferente de mim, mas nós temos o mesmo propósito. Deixa eu ver, qual é o seu propósito? Se o seu propósito, eu gosto muito, pastor Gileu, e eu aprendi isso com o pastor Adriano Mendes, vai estar aqui com vocês no domingo. Pastor Adriano Mendes é meu aluno de defesa pessoal há 9 anos, e ele que me ensina a pregar. Se tiver alguma coisa aqui, vocês reclamam com ele no domingo, tá bom? Então, agora, entenda uma coisa, ele disse isso para mim, eu nunca vou esquecer, me engole aqui, porque você vai ter que me engolir lá também. Não adianta, aleluia. Agora, preste bem atenção. Existe uma diferença entre união e unidade. União é um ajuntamento de pessoas que muitas das vezes não está em harmonia. Agora, unidade é a integralização, é aquilo que no grego nós chamamos de koinonia, do grego koiné, integralização. Aonde você vê essas duas junções de união e unidade? Salmo de número 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Aí ele vai começar dizendo que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça. Autoridade, escorre sobre a barba, maturidade. Barba de quem? Arão, sacerdócio, consagração, ministério. E escorre sobre a orla. O que tem na orla da túnica sacerdotal? Tem um éfode, ou um aparato que se chama éfode, onde tem 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E há quem diga que quando aquele óleo que descia sobre a cabeça passava pela barba, e ele passava por entre aquelas pedras se integralizavam. Aí o salmista diz: é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Deixa eu profetizar para alguém. Se você puder levantar as duas mãos lá no alto, eu vou profetizar para você. O nosso objetivo é o céu, a nossa vida está pautada no céu. O João Batista diz que ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado. A Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu todos que estavam naquela casa. Quem quer o céu? Deixa eu ver quem quer o céu. O nosso objetivo é o céu. O que é integralização? Pastor, integralização. Vou ler o texto porque eu não vou saber ele de cor, mas eu vou ler para você. Olha o que ele vai dizer em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. Ele vai dizer: é melhor serem dois do que um, porque é melhor a paga do seu salário. É melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Se for um só, como é que ele vai levantar? Aí ele vai dizer: é melhor serem dois do que um, porque no frio um ajuda o outro a se aquecer. Se for um só, como é que vai se aquecer? Agora olha o que ele vai dizer na parte final do versículo: mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Como é, pastor? Mais ou menos assim, cai dentro. Se for um só, nós dois. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, tá bom? Então você já deu para entender, né? Olha aqui o que ele falou, aí tu me garante. É não, irmão, é nós dois. O faixa branca que vai na frente. A minha filha um dia perguntou assim: pai, e se uma hora vier alguém para cima de você? Eu digo: minha filha, vou te dar estratégia, corra. Mas entenda um detalhe: se for eu e o pastor Heber contra qualquer um deles, ninguém vai resistir. Por quê?
entenda que ninguém vai subir sozinho. Jesus não vai buscar a metade do seu corpo, Ele vai elevar o corpo inteiramente, todos juntos. Deixa eu ver, quem vai junto? Todos vão subir juntos. Quem vai? O céu é o nosso propósito, o céu é o nosso objetivo, o céu é a morada eterna que Ele está preparando para mim e para você. Fique de pé. Sabe o que eu acho lindo? É que tudo começa no céu e tudo se encerra no céu. Não, vou dizer mais uma vez. Tudo começou e tudo vai acabar. Agora segura. Olha o que o escritor ao Salmo capítulo de número 24, verso de número 7 e 8 vai dizer. Isso aqui é o cumprimento de uma grande promessa, pastor Argileu. O quê? Jesus está sendo ascendido aos céus. Tem 120 homens olhando. Aí Jesus está subindo. Imagina como é que ficou os discípulos. O cara está indo embora. E agora o negócio está ficando, olha lá, ele está indo. E como é que vai ser agora? Aí aparecem dois varões de branco e diz: varões galileus, preocupa não. Aí eu sou misturado, mineiro com piauiense. Então você imagina o que dá, né? Oh, glória. Quando é para se ocultar, eu sou mineiro. Quando é para ir para a guerra, eu sou piauiense. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aí olha o que está acontecendo no céu. Está havendo dois corais. O primeiro coral está dizendo: levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O coral que está do lado de dentro diz: quem é esse Rei da Glória? Aí alguém que está vendo Jesus subir diz: o poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Segura. Agora os versículos 7 e 8 já se cumpriram, mas os versículos 9 e 10 você vai ouvir de novo esse cântico. E como é que vai acontecer? Mais uma vez eles vão cantar: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí alguém vai perguntar de novo, outra vez: mas quem é? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Deixa eu ver quem faz parte desse exército. Oh glória, só quem faz, deixa eu ver só quem faz, oh glória. Deixa eu encerrar. Eu encerro aqui. Olha o que Paulo vai dizer. E o último apontamento para eu encerrar. Já até passei do meu horário, mas você vai aguentar mais 2 minutos. Nós bebemos da mesma fonte. Paulo diz: nós bebemos do mesmo Espírito. O Espírito é a fonte. Porque tem gente que está perto do poço, mas está longe da fonte. Quando Jesus vai para a cidade samaritana, ou para a cidade de Samaria, vai deixar bem claro João capítulo 4, versículo 4. E era necessário passar por Samaria. Por quê? Tem gente perto do poço, mas não está bebendo da fonte. Quem bebe da água do poço tem problema. Dependendo do lugar, é cólera, é tanta doença que a água parada causa, irmão. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz: me dá água. Ele diz: a gente nem conversa, a gente não tem relacionamento, judeu, samaritano, a gente não tem relacionamento, é de mulher. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem te pede água, tu lhe pediria, e Ele te daria água que jorraria para a vida eterna. Jesus está dizendo: eu tenho uma fonte inesgotável. Oh glória. Nós bebemos da mesma. Paulo vai dizer, quando ele está dizendo sobre a unidade da igreja, que é o mesmo Espírito, que é na verdade a presença de Deus através do Espírito. Se você pegar os maiores ícones da Bíblia Sagrada, todos eles fizeram questão de terem a presença de Deus na sua vida. Êxodo capítulo de número 33, versículo 15. Deus olha para Moisés e diz: eu vou mandar o anjo e vou tirar os cananeus, jebuseus, ferezeus, os heteus. Mas lá no versículo 15 ele vai olhar e diz: se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Josué capítulo 1, versículo 5. O segredo de Deus para a conquista de Josué, ele vai dizer:
dizer: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu vou continuar dizendo até você adorar. Isaías capítulo 43 e verso 2: se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Quem quer beber dessa fonte, quem quer beber dessa fonte, fonte inesgotável, fonte que sara, fonte que cura, fonte que liberta. A unidade da igreja é baseada no Espírito Santo. Aleluia. Escute, você lembra o maior ícone da Bíblia Sagrada? Seu nome é mencionado 1139 vezes. Esse homem é Davi. Ele erra diante de Deus. A beleza da Bíblia: a Bíblia não esconde os erros e os acertos de ninguém. Pelo contrário, é o único livro que não vai ficar passando pano para quem erra. É um livro que revela que nós somos frágeis emocionais, nós somos fracos, e sem a presença dele nós não venceríamos, estaríamos aqui hoje. Agora olha o que ele vai dizer, quando ele escreve o Salmo de penitência de número 51, dos 7 salmos, é o mais imponente, versículo de número 10 e versículo 11, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus. O que ele está querendo dizer? Eu quero voltar a ser quem eu fui quando eu perdi aquela essência. Eu quero voltar a ser quem eu fui quando eu errei diante do Senhor. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Agora ele arrebenta no versículo 11. Ele diz: tira a prata, tira o ouro, tira a riqueza, tira os palácios, tira tudo, mas não retires de mim o teu Santo Espírito, e nem me lances fora da tua presença. Oh, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jó, no capítulo de número 41 e verso de número 22, ele fazendo uma alusão de um monstro marinho chamado Leviatã, ele vai olhar e vai dizer: no seu pescoço repousa força, mas na sua presença até a tristeza. Deixa eu ver quem está. Oh, glória. Esse Espírito hoje vai encher a tua vida daquilo que é necessário para você prosseguir. Unidade. Se você puder agora dar a mão para o seu irmão e fechar os corredores aqui, por gentileza. Unidade. Nós somos o cordão de 3 dobras. É assim que nós iremos vencer. Quando a igreja brasileira entender que a unidade da igreja é a força para vencer o mal, nós iremos prevalecer, nós iremos avançar, nós iremos, aleluia, aleluia, assim como houve em Pentecoste, que Deus encha a sua igreja agora, que Deus encha agora, que Deus encha agora. Bebe dessa água, essa água é de graça. Quem tem sede, vem a mim e beba, beba dessa água, água que sara, água que cura, água que transforma, água, belura dele a nobre, a passa para quem? Passa, pega agora, 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 agora. Eu estou sentindo, pastor Gileu, que hoje vai haver um mover grande aqui. Deus, ele vai começar a renovar crentes que não falava mais em línguas estranhas. Deus vai começar agora a derramar batismo com o Espírito Santo. Quanto tempo tem que nós não vemos a igreja ser cheia da glória dele? Agora, 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 já começou, já começou. Nós somos membro desse corpo e particular. Deixa eu ver quem vai ser cheio agora. Pega, pega, pega. Agora, Espírito Santo, Espírito Santo da verdade, vai enchendo agora aquele que está vazio, vai preenchendo agora os espaços vazios, vai batizando com teu Espírito, vai renovando aquele que entrou aqui cabisbaixo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. A graça de Deus está dizendo: eu vou encher, eu vou encher, eu vou
vou encher, eu 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 vou encher. Deixa eu encerrar. Olhe para cá. Deixa eu encerrar. Existe alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer para você. Pastor, o senhor está me chamando para ser crente? Não. Eu estou lhe chamando para conhecer o Jesus que está nesse lugar. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Deixa eu lhe conhecer. Levante a sua mão. Hoje Deus está lhe dando uma oportunidade. Você está dizendo para mim largar minha religião? Também não. Conheça Jesus e o negócio com Ele, você vai entender o que eu estou dizendo. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Deixa eu conhecer você. Levante sua mão. Tem alguém aqui que esteve afastado dos caminhos do Senhor? Por algum motivo, convidaram você para estar nesse evento, para você ver o que é o poder da unidade dessa igreja, e você veio. Talvez você é um simpatizante, você até frequenta os cultos, mas você ainda não fez o verdadeiro compromisso com Ele, para você entender o que está acontecendo aqui. Tem alguém que quer renovar a sua aliança com Jesus? Levante sua mão, deixa eu conhecer você. Você que quer renovar a sua aliança com esse Jesus. Ninguém quer saber o motivo por que você saiu, por que você foi. Ninguém quer saber disso. Nós queremos saber que você quer reconhecer que você precisa desse renovo do Espírito Santo. Tem alguém? Deixa eu conhecer você. Aonde está a primeira pessoa que quer renovar a sua aliança com Jesus? Cadê você? Deixa eu lhe conhecer. Deixa eu orar. Pai, nós te damos graça. Te damos graças porque nós não perderemos a nossa referência. Te damos graças, Senhor, porque sabemos que nós somos guardados, protegidos, ungidos por Ti. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque mais um ano o Senhor sela esse ambiente com a Tua presença. Senhor, mais um ano, o Senhor está provando que a unidade da igreja faz com que ela cresça e não haja um inchaço, porque inchaço é